o processo do EAD, cara, eu e o Marcelinho acho que fomos os que mais demos aulas. Eu praticamente vi o Marcelo todos os dias, online durante a pandemia. O Educamed virou praticamente o meu círculo social durante a pandemia e o isolamento. Né? Então, já ligava, já chegava, ligava a câmera e tal. Mas estamos gravando. A partir desse momento já estamos gravando. Muito obrigado, rapaz. Tamo junto. Continuando então, o que eu falei para você sobre as jazidas de ouro e diamantes. Além disso, a gente tem que observar que esse esgotamento vai estar muito vinculado a essas técnicas que a gente vai ter extremamente rudimentares ainda, de extração mineral, o que vai também favorecer a um esgotamento do solo dentro dessa região, a um desenvolvimento muito grande de locais que vão ficar, inclusive, aridamente ou modificada a estrutura ambiental dessas localidades por essas técnicas muito rudimentares. E, além disso, a intensificação da crise interna dentro do próprio sistema colonial português. Furor fiscalista português, o que vai levar, como vocês observaram, toda aquela questão de demanda de quinto, de derrama, todos esses elementos que a gente vai observar anterior ao processo da mineração, tudo isso vai levar a essa crise interna do comércio português. Além disso, um sentimento de colonos brasileiros ante a metrópole portuguesa e, como a gente vai ver na aula de hoje, mais além, os movimentos separatistas pelas elites que tiveram contato com o iluminismo. Vocês já tiveram iluminismo, então vocês têm que necessariamente entender o que é esse processo do iluminismo, certo? Todas e todos aqui sabem o que é iluminismo. Básico, o que é o iluminismo? Ele vai perpendiar, vocês vão observar agora, praticamente todos os conteúdos que a gente vai ter, Era das Revoluções, daqui para diante, certo? Aqui alguns conteúdos que nós já tivemos, como a Revolução Francesa e tudo mais. Mas o que é o iluminismo? Como base, simples para a gente saber. Digam para mim. Falem para mim. O que é o iluminismo, galera? Podem chutar, vocês sabem que não precisa ter vergonha dentro da minha aula. E pelo contrário, vocês têm que falarem para mim o que é o iluminismo. Não chutem, não tem problema, ninguém vai julgar. Nós estamos numa aula em conjunto, estamos trocando conhecimento. Falem para mim o que vocês acham que é iluminismo. Sei que vocês estão loucos para falar. Movimento que valoriza a razão, podemos dizer que sim, em contraponto ao que a gente pode dizer do teocentrismo medieval ou do antigo regime. Sim, a razão, e essa razão também é um pouco, podemos dizer assim, questionável em certos momentos, tá? Que é os preceitos, por exemplo, iluministas que vão da base, sustentar a base do racismo científico. Daí não é a utilização da razão, é a utilização de preconceito, mas vinculando a ideia de razão em contraponto ao antigo regime, tá? Podemos pensar por essa parte. Mas mais do que um pensamento correto, igualdade civil também é outro elemento que a gente pode questionar. Por exemplo, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, grande parte da população, na realidade, não vai estar dentro daquele elemento que a gente conhece como liberdade, igualdade e fraternidade. Então, como, por exemplo, mulheres não estão vinculadas a esse preceito, escravizados também tão pouco. Então, na realidade, essa ideia de igualdade civil ela é muito mais criada numa base posterior do que é a Revolução Francesa do que foi, de fato, esse processo do iluminismo. Mas, gente, o básico, tá? O básico para a gente entender o que é o iluminismo. O iluminismo é a filosofia burguesa. Isso é o básico do iluminismo, tá? É a filosofia da burguesia. É o que a gente vai observar como pensamento daquilo que a gente chama de burguesia, certo? Propriedade privada contra censuras, principalmente a propriedade privada, tá? Propriedade privada contra a censura, o princípio que a gente começa com a mente formulada pelo liberalismo econômico e o acúmulo de capital. Então, tudo isso vai estar vinculado a essa ideia iluminista, certo? Então, mas o básico para a gente entender, então, o iluminismo é a filosofia burguesa, é a filosofia da burguesia. Ok? Entendido isso? Mas adorei que vocês colocaram vários desses elementos, porque daí a gente pode observar o quanto são, como é que a gente pode dizer, quanto são delicados e quanto são questionáveis alguns elementos que a gente coloca
como apresentando historicamente para nós, enquanto a gente pode questionar esses elementos dentro do processo da construção do pensamento burguês. Certo? Mas mais do que o principal, o que é o iluminismo? É a filosofia da burguesia. Certo? Entendido isso, galera? Tamo junto? Dúvidas? Beleza? Alguém discorda? Alguém concorda? Quer falar alguma coisa? Se tiverem, se não concordarem, podemos discutir aqui, não tem problema nenhum. Realmente é isso que eu quero. Certo? Então vamos para o seguinte. E também um renascimento agrícola com a produção de açúcar, algodão em diversas localidades do que a gente tem como a colônia brasileira. Tem, o Jack está perguntando ali se tem gravação, tem as aulas do ano passado sobre o iluminismo, e se eu não acredito, se eu não estou me perdendo, a gente tem o iluminismo já feito esse ano. Agora não me lembro acho que alguém já fez o iluminismo esse ano. Eu vi que tinha 3 poderes ali com Montesquieu, que faz parte do pensamento iluminista. Então acredito eu que já foi passado para vocês também iluminismo. Me corrijam se eu estou errado, tá? Mas eu acredito que já passaram para vocês o iluminismo. E provavelmente vai estar para vocês dentro dessa aula do iluminismo, tenha gravado lá a aula. Eu posso passar depois no grupo para vocês se tiverem algum problema. Mas revisem no Moodle ali que vocês podem ter acesso. Mas se eu achar depois eu mando para vocês. Quando eu decidir agora a gravação de hoje, eu posso mandar para vocês também. Consequências, então, desse processo da mineração, gente. Um grande aumento populacional na colônia do Brasil, tá? Não só por esse ingresso também que a gente vai ter de populações externas, de imigração, sobretudo de Portugal, nesse processo, mas também um próprio desenvolvimento, como vai ser um ambiente que vai modificar, principalmente de um processo agrário que a gente vai ter com o ciclo, que a gente vai conhecer como ciclo do açúcar anteriormente, agora com o processo da mineração, como a gente vai ter já o desenvolvimento de pequenas vilas, de pequenos centros urbanos, isso favorece também ao aumento populacional. Outro fator importantíssimo que a gente vai ter é a interiorização do Brasil. Gente, não é à toa, se vocês observam no mapa do Brasil até os dias de hoje, os locais com maior quantidade de pessoas no Brasil até os dias de hoje estão localizadas ou próximas do litoral ou no próprio litoral. Rio de Janeiro, Recife, Salvador, aqui nós temos Porto Alegre, não é, não é longe, nós estamos a 2 horas do litoral brasileiro, mas tu pega São Paulo também, não é longe do litoral, praticamente 2 horas também. Então tudo isso por quê? Porque o nosso processo de colonização, ele fomentou que as pessoas se mantivessem até grande parte do processo da colonização no litoral. O que a gente tem, principalmente agora, nesse momento da mineração, é uma pequena entrada de um certo grupo de pessoas para o interior do Brasil, principalmente nas regiões das minas. Então isso leva a um processo tanto de interiorização, mas mais de expansão territorial. Ok? Entendido isso? Entendido isso? Tranquilo? Dá. Outro fator importante que a gente tem que observar, gente, é o início da integração entre as próprias províncias, principalmente com o fomento do mercado interno. Como a gente vai ter uma demanda muito grande populacional dentro dessas localidades, a gente vai observar que vai existir um mercado interno do próprio Brasil que vai fomentar que localidades como, por exemplo, até o próprio Rio Grande do Sul, que não era Rio Grande do Sul ainda, mas o sul do Brasil fornecesse, por exemplo, para essa região, mulas. Alguns locais, como por exemplo o que a gente chama de Grão-Pará, vai estar fomentado para a visualização, por exemplo, de produção do que eles chamam de drogas do sertão, ou castanha, açaí, anis, diversos outros elementos que vão levar para o mercado dessa região de Minas Gerais. As pessoas têm que consumir, gente. Então, isso vai fomentar o próprio mercado interno da colonização. Crescimento no mercado interno colonial e a urbanização aqui bem urbanização, porque vão ser pequenas vilas, não vão ser grandes cidades, mas vai ser pequenas vilas, sobretudo Ouro Preto, a própria cidade de Goiânia vai ser criada durante esse momento, Campo Grande também vai ser criado nesse momento, se não me engano, Cuiabá, que são grandes centros, como a Mariana, na região ali mineradora de Minas Gerais, Mariana, Ouro Preto, que no caso era Vila Rica nesse momento, são grandes localidades que vão se desenvolver durante esse momento. Até aqui entendido? Dúvidas? Nada?
Nada, nada, nada. Podemos tocar ficha? Fala comigo. Sim, sim. Gente, não tá travando muito. Tá de boa. Se travar, vocês me avisem, tá? Que aí, como tava chovendo muito hoje em Porto Alegre, você sabe que tem toda essa questão da estabilidade. Então, se ocorrer, tá, beleza. Se travar muito, tá. Se travar muito, vocês me avisem que eu tento modificar de local aqui dentro do AP, tá? Então tá, beleza. Tranquilo. Então, gente, outros fatores vinculados a essa consequência da mineração vai estar vinculado à diversidade social, onde a gente tem o desenvolvimento de uma pequena camada média da população de trabalhadores livres ou libertos, tá? Uma nova elite urbana que vai ser criada. Anteriormente, o que a gente tinha de constatação do que a gente conhece como a sociedade colonial, que tinha lá em cima o senhor do engenho, uma pequena camada liberta nas vilas, que a gente chamava, nas vilas que ficavam próximas a esses engenhos de açúcar. E por último, a gente tem principalmente o que a gente conhece como a galera que vivia nas senzalas, ou escravizados, ou mestiços, que viviam trabalhando para esses grandes senhores do engenho, certo? Os grandes senhores de engenho. Além disso, a gente tem um desenvolvimento cultural, principalmente com o barroco mineiro e o arcadismo. A maior figura que a gente vai ter desse cunho cultural vai ser, sobretudo, o Aleijadinho, certo? Se vocês conhecem, os maiores artistas que nós tivemos em toda a história do Brasil, negro, inclusive, certo? E principalmente o movimento intelectual lutando contra o domínio da metrópole. Tá? Esses intelectuais aqui que vocês vão observar principalmente na literatura, como vocês podem ter visto já, alguns autores desse período, que agora eu estou me esquecendo do nome, Gregório de Matos, por exemplo, é desse período, um grande poeta que a gente vai ter da região, inclusive uma das pessoas que participou do processo da Inconfidência Mineira. Então, essa classe de intelectuais que vai ser muito influenciada pelo iluminismo vai estar em desenvolvimento, principalmente no ambiente urbano. Então, observem o quanto esse processo da mineração, na realidade, ele favorece a um desenvolvimento do Brasil no que constitui a próprio entendimento como colônia. E isso vai fomentar, não é à toa que após o período da mineração a gente tem o princípio do processo já da independência do Brasil. Os movimentos separatistas é o princípio do processo de independência do Brasil. Claro, por isso que eles são separatistas, eles não são nacionalistas, porque eles buscam, na realidade, separar essas províncias da colonização de Portugal. Eles não pretendem separar toda a colônia, apenas a província em que eles estão vinculados. Isso separa tudo. Mas a gente vai discutir isso um pouco depois. E é isso, gente. Agradecemos, acabou a... Não, tô brincando. Era isso agora nesse primeiro momento. Eu vou trabalhar agora com vocês a outra parte da aula de hoje, que será a questão do nosso querido, deixa eu ver aqui uma apresentação, do nosso querido Marquês do Pombal e as revoltas separatistas. E vai ser bem legal, gente, porque a gente vai trabalhar diversos elementos, como por exemplo, deixa eu botar aqui, downloads, com a Pombalina, estou subindo aqui para vocês. Ficou alguma dúvida sobre o processo da mineração? Tudo certo? Tudo tranquilo? Digam para mim. Falem para mim. Tudo tranquilo? Não precisa ser só desse período da aula, pode ser da aula passada também. Não tem problema. Ficou alguma dúvida? Esse material já está disponível para vocês, tanto o da Reforma Pombalina, quanto o que vocês viram da aula passada que eu estou apresentando agora. Tá? A única coisa que não está ainda disponível é o vídeo que eu vou subir depois da aula para vocês. Ok? Belezinha? Falem comigo. Eu sou uma pessoa carente, gurizada. Eu preciso falar com vocês. Falem comigo pelo chat. Digam pra mim se está tudo bem, se está tudo errado. Professor, essa aula é um lixo. Alguma coisa do tipo. Vocês não conseguem ficar sozinhos. Vocês têm interação com as pessoas. Certo? Falem comigo. Ó, o Jack tá falando comigo. Jack, thank you. Gurizada, então vamos dar seguimento à nossa aula de hoje pela questão da reforma pombalina e das revoltas separatistas que a gente vai ter nesse período colonial. Tá? O período pombalino, então, vai consistir de 1750 a 1777, tá, gente? Então, já da segunda metade, a gente já vai ter uma sociedade que vai estar vinculada, sobretudo, a
uma construção de uma sociedade mineradora. Então, isso vocês têm que ter em mente. Já é uma sociedade que a mineração vai ter se desenvolvido, já vai ter criado esses âmbitos urbanos. Essa pequena classe que a gente chama de intelectuais já vai estar fomentada dentro da região do Brasil. Então, observando isso, a gente vai ter o que a gente conhece como período pombalino. E o que vai ser o tal do período pombalino? Vai surgir durante o período do governo do senhor Dom José I, rei de Portugal. Dom José I, gurizada, vai selecionar para primeiro-ministro, para secretário-geral, um cara chamado Sebastião José de Carvalho Melo, que era o antigo embaixador de Portugal na Inglaterra. Veja, Inglaterra já é uma localidade onde a gente vai ter um desenvolvimento, sobretudo da classe burguesa, certo? Então esse cara, esse cara vai ter um contato muito grande com as lutas burguesas da Inglaterra e, consequentemente, vai tentar implementar isso dentro do âmbito colonial português. O nome desse cara é Sebastião de José de Carvalho e Melo, mas o seu cargo é Marquês de Pombal. Então ele vai ser contratado pelo rei, então ele é um funcionário do Estado, como primeiro-ministro e assumindo a administração de Portugal, além de suas colônias. As principais medidas, aqui eu resumi para vocês o que é as principais medidas instituídas pelo Pombal. Revitalização do metallismo, ou seja, voltar, encontrar maneiras de aumentar o processo de extração mineral do Brasil, tá? Já que a gente vê um declínio dessa produção mineradora, principalmente a partir dos anos 50, porque está esgotando as jazidas. Então, o rei coloca o Marquês do Pombal como uma figura que vai ficar responsável pelo processo de reerguer a mineração do Brasil. Para fazer isso, eles buscam um maior controle dessa balança comercial, com a intenção de diminuir os déficits do Estado português na colônia, reforçar o sistema colonial e suas relações. Tu vai ver que vai aumentar os processos, por exemplo, de fiscalização na colônia durante o período de Pombal. E novos estímulos à produção manufatureira, ou seja, o princípio do que a gente conhece como industrialização, tanto na metrópole quanto nas suas colônias, tá? Esses são os principais elementos que a gente vai ver durante o período de Pombal. Agora vamos ver como é que ele institui isso, certo? Aqui é a figura do Marquês do Pombal, ali, inclusive com os próprios trajezinhos do antigo regime, da peruquim e tudo mais, o símbolo do brasão português. Período pombalino. E aqui é fundamental para a gente entender por que Marquês do Pombal atua dessa maneira. Primeiro, ideologia filosófica do período pombalino, ascensão dos ideais iluministas. Gente, isso é fundamental para a gente entender, tá? Quem viu a aula de iluminismo provavelmente vai entender isso aqui com muito mais facilidade. A gente tem na Europa esse pensamento burguês, essa filosofia burguesa, cada vez sendo mais comprada, podemos dizer de certa maneira, pelas elites, inclusive nobres. Tá? Pode parecer meio louco disso. Tá? Como assim o absolutismo, o antigo regime, está comprando os ideais do iluminismo? Porque se eles não compram, eles vão sair no poder na marra, que nem acontece na Revolução Francesa. Então a nobreza inicia um processo de adaptação do antigo regime aos ideais iluministas. O nome disso, essa junção de mundos, essa junção de dois elementos, que é o antigo regime e o iluminismo, essa mescla entre os dois, a gente vai ficar conhecido como despotismo esclarecido, certo? Isso vai acontecer em diversos locais da Europa, não somente em Portugal, certo? Em Portugal, no auge desse período, é o Marquês do Pombal, que era um iluminista, mas ao mesmo tempo tinha elementos vinculados ao antigo regime, certo? Entendido isso? Ficaram em dúvida quanto a isso? Isso aqui é fundamental para a gente entender o resto da aula de hoje, que as medidas de Pombal vão de acordo com isso. Existem ainda elementos que vão estar ligados ao absolutismo português, porém, a tentativa de implementar dentro desse mecanismo absolutista do antigo regime o iluminismo, a filosofia burguesa. Ficou entendido isso? Então, por exemplo, propriedade privada vai ser um elemento mesmo de uma estipulação estatal, a propriedade privada vai ter benefícios durante esse momento. Ficou entendido isso, galera? Vocês estão comigo? Tudo certo? Despotismo esclarecido é a junção do antigo regime com ideais iluministas. Tá?
Então vamos lá. Seguindo para o próximo ponto, já que a gente trabalhou já com a questão vinculada à ideologia, vamos observar as reformas de administração que a gente vai ter na colônia. Primeiro, olha aqui o que a gente tinha comentado anteriormente. Racionalidade, a razão. A racionalidade e eficiência administrativa como princípio, certo? Mas essa racionalidade, por exemplo, a gente pode observar que vai estar vinculado, em certo momento, a... Travou? Voltei? Voltei? Falem comigo. Voltei? Galera, vamos fazer o seguinte, então, tá? Pra gente melhorar. Eu vou desligar com minha câmera, mas em pouquíssimos... Acho que em 1 minuto eu vou para a sala e volto pra gente... Encontro um lugar melhor pra gente fazer a nossa aula. Pode ser? Combinado? Vou deixar gravando, tá? Então, pera aí. Já volto. Conta aí. Estão ouvindo o barulho dos trovões? Melhor agora, povo? Tá travando? Digam pra mim, estão me ouvindo bem? Melhor? De boas? Então tá. Vocês já estão conhecendo. Nos conhecemos, alguns conhecemos hoje, já conheceram meu quarto e minha casa. Somos praticamente íntimos, isso só melhora a nossa intimidade para vocês cada vez mais falarem comigo dentro da nossa aula. Temos já conhecendo praticamente toda a minha casa, que é 2 quartos, então não tem muita coisa mais para conhecer. Certo, gente? Então agora, vamos continuar. Onde é que nós estávamos? Sobre a racionalidade, é isso? Tá travando? Tá de boa? Digam para mim. Não? Podemos seguir? Melhorou? Dá. Então, gente, sobre a racionalidade que eu falei para vocês, tá? Vinculados principalmente a esse processo da ideia da racionalidade administrativa, tá? Ou seja, a utilização da razão e da ciência para administrar a localidade das suas colônias, ok? Vai extinguir, por exemplo, o que a gente tinha ainda de capitanias hereditárias. Veja que aquilo que nós tivemos lá no início da colonização do Brasil ainda se mantém aqui nesse momento, capitanias hereditárias. Vejam só, reunificação administrativa, principalmente na figura centralizadora do próprio Marquês do Pombal. Além disso, uma diminuição do poder do Conselho Ultramarino. Lembre-se que o Conselho Ultramarino era um conselho que ficava dentro de Portugal e tinha o controle sobre, sobretudo, está caindo na internet a luz, não sei se vou dar problema de inventar de cair a internet não, mas a luz, tá? As pessoas estão muito piscando aos poucos, mas é a chuva. Se eu cair alguma coisa, você já sabe que é por causa da chuva, tá? Mas não vai cair. Então, gente, além disso, essa diminuição do Conselho Ultramarino, que era esse órgão que ficava dentro da colonização da metrópole portuguesa e comandava, era o principal órgão que comandava a colonização, certo? Obviamente, a pessoa mais acima, estamos falando de antigo regime de absolutismo, é o rei de Portugal. Mas abaixo do rei de Portugal, para a colonização, era o Conselho Ultramarino, certo? Dentro de uma hierarquia. Nesse momento, com o Marquês de
Pombal que a gente vai ter é uma diminuição do poder do Conselho Ultramarino dentro do processo da administração das colônias. E além disso, isso vai ficar bem evidente o quanto a mineração vai estar vinculada à racionalidade. Olha a ideia da racionalidade aqui. A transferência da capital de Salvador, capital da colônia do Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. O que vocês acham que ele transfere Salvador para Rio de Janeiro? O que Rio de Janeiro transforma na capital do Império, na capital da colônia do Brasil? Digam para mim, o que vocês acham? Podem chutar, já disse para vocês, sem medo. Exatamente. É o porto mais próximo que a gente vai ter da mineração. Então diminui tempo, diminui gastos, isso favorece o processo de racionalidade por produção. Então é esse o único motivo. Não é porque Rio de Janeiro é mais bonito que Salvador. Rio de Janeiro é muito bonito, mas Salvador é bonito pra caramba. Mas era principalmente porque vai ficar mais fácil para exportar o produto que está sendo retirado aqui na colônia brasileira. Certo? Isso é custo do mercantilismo. Isso é facilidade de extração. Ah, e o Brasil, mas é melhor para desenvolvimento. Foda-se o desenvolvimento do Brasil. O Brasil é uma colônia. Isso a gente tem que botar na cabeça. O Brasil é uma colônia e ele serve para extrair produto. Isso é a ideia de colonização, gente. Ele não serve para se desenvolver, se transformar numa grande localidade. Os portugueses estão cagando para o Brasil. Eles querem retirar o produto de exportação daqui. Querem extrair o produto de exportação daqui. Certo? Outro fator importante que a gente vai ter e também vai estar configurado com essa ideia da racionalidade. Reforma educacional, ou seja, como a gente vai ter de educação dentro, sobretudo, da colônia. O principal elemento que a gente vai observar e é a galera que mais vai receber treta e qual o Pombal odeia, é os jesuítas, tá? Sem dúvida nenhuma é a galera que ele mais ataca durante todo o período do pombalino, tá? Então ele retira o monopólio da educação dos jesuítas, que eram os jesuítas que educavam as elites coloniais e também os indígenas, tá? E depois a gente vai ver uma treta que vai dar por causa disso. Implementação do subsídio literário, ou seja, se tinha um elemento para incentivo de distribuição de algumas obras, não era todas, tá? Algumas obras dentro da colônia, e a laicização do ensino. O que é uma laicização do ensino, gurizão? Traduzam isso para mim, esse palavrão horroroso. O que é um Estado laico? Sim, Estado laico é isso, mas o que é uma laicização do ensino? Exato, é onde a religião não influencia o processo de ensino. Exatamente, Pedro e Rafa. Onde a religião não vai influenciar necessariamente o ensino, certo? E obviamente isso vai receber uma crítica muito grande das elites. Sim, está caindo muito. Deixa eu fechar a janela agora. Estou com medo de ser atacado com raiva agora. Nesse momento, mas vai dar tudo certo, gente. Espero que fique tudo bem com vocês, com todos vocês aí, tá? Caso não consigam, não fiquem preocupados. Tem que salvar a casa, alguma coisa do tipo. Vai ficar gravado, eu vou continuar a aula até o fim, tá? Mas caso aconteça alguma coisa, vai estar gravado. Vamos seguir. Então, além disso, e aqui, gente, talvez seja o elemento que fique mais claro essas ideias de o quanto a filosofia burguesa ela tem, de uma certa maneira, um processo muito forte com a ideia do colonialismo de pensamento. Porque, principalmente representado nessa relação do Marquês do Pombal, não do Marquês do Pombal em si, mas do governo de Pombal com as populações indígenas, vai deixar muito evidente essas limitações do iluminismo como uma filosofia de agregar as pessoas, de liberdade, de pensamento e tudo mais, tá? Dentro do período pombalino, a gente vai ter o chamado Diretório Pombalino, ou também conhecido como Diretório dos Índios, que vai acontecer entre 1578 e 1798. O que vai ser esse tal Diretório Pombalino? Tá? Vai ser uma série de medidas que Marquês do Pombal vai escrever, legislações, leis que Marquês do Pombal vai escrever para acontecer principalmente a integração de populações indígenas com a empresa colonial, certo? O que eu quero dizer com essa
agregar essas populações indígenas. É excluir a cultura dessa galera. É excluir a cultura dessa população. É um epistemicídio, como a gente fala, certo? As próprias maneiras dessa população viver. Quando a gente fala em miscigenação, na realidade, é uma forma de excluir as formas de pensamento dessas populações indígenas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Proibição do uso de línguas indígenas ou também da língua geral. Então, a partir do mercado do Diretório Pombalino, foi proibido a utilização das línguas das próprias populações indígenas ou também da chamada língua geral, que era uma língua que era falada tanto por mestiços quanto por indígenas para a comunicação, principalmente na região de São Paulo. Os bandeirantes eram grandes utilizadores, grandes conhecedores da língua geral, que é também conhecida pelos povos indígenas como Nhangatu, certo? Estão ouvindo o barulho da chuva? Tá caindo o mundo, gurizada. Segurem-se, cuidem-se muito. Então a gente tem a proibição, acho que inclusive está caindo granizo. Exato. Está caindo granizo. Então, expansão do couro. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá rolando? Vamos tentar aproximar ainda mais o microfone. Deixa eu botar o microfonezinho. Não, hoje nós estamos aqui, ó. Muita loucura. A internet não funciona, desgraceira, tudo. Mas vai dar certo. Sim, fica até um sonzinho meio lo-fi, assim, uma paradinha louca. Só falta aqueles beatzinhos atrás. Fim de tarde, happy hour história que a gente tá fazendo aqui. Vamos lá, tô tentando juntar aqui, beleza. Tá caindo o mundo. Tá caindo granizo, inclusive. Tô com medo de não bater, não quebrar minhas janelas. Então vamos lá, gente. Expansão do controle da coroa em localidades periféricas, principalmente na região da Amazônia. Tá? O maior controle quanto à escravidão indígena, o que não vai significar que acabe a exploração de mão de obra indígena, porque lembramos, a escravidão indígena ela era proibida desde 1565, se eu não me engano, dentro da colonização portuguesa. Porém, os colonos, principalmente na região de São Paulo, fizeram diversas formas que mantiveram, de uma maneira legal, podemos dizer assim, a escravidão de indígenas dentro do Brasil, certo? Colocavam os indígenas como... Como é que eles colocavam? Como... Puxa vida, esqueci agora como é que era o nome. Como administrados. Era administrado. O que era administrado? Tutoriados. Era escravidão. Esses caras eles não eram, podemos dizer assim, produto dos seus senhores, mas eles faziam parte da família. É como eles fossem da família. O que a gente pode fazer esses dias, eu vi de novo, que eu acho um filme maravilhoso, aquele Quando Ela Volta, vocês já viram? Cinema Nacional com a Regina Casé, maravilhoso. Quando Ela Vai Voltar, alguma coisa assim, agora eu não lembro quando fala o nome. Maravilhoso. Que é essa relação de, ele é praticamente da família, mas é uma relação de exploração de mão de obra, certo? Obviamente, não é a mesma coisa. A mulher recebia salário, por exemplo. Aqui não, aqui é escravidão. Que horas ela volta? Perfeito, Bárbara, muito obrigado. Esse mesmo. São relações diferentes, digamos assim, pelo meio trabalhista. Mas a ideia é muito semelhante. É praticamente da família, então é a forma que a gente pode se utilizar, são argumentos que se utilizam praticamente para a exploração dessa pessoa. Maior controle, então, contra a escravidão indígena. O que a gente vai ter aqui é um fator muito louco. Tá? É um incentivo entre casamento entre brancos e índios. Obviamente, entre brancos e índias, tá? Porque o contrário era muito difícil de acontecer. Essa política de miscigenação social, gente, ela tinha como objetivo esse processo de civilizar as populações indígenas, certo? Então, esse processo de miscigenação, na realidade, tem um intuito, sobretudo, de apagamento da cultura indígena, ou que a gente conhece como epistemicídio colonial, certo? As teorias decoloniais, por exemplo, vão trabalhar muito em cima desse processo. Aqui no Rio Grande do Sul, isso fica muito evidente, o silenciamento da influência indígena dentro da nossa história. Né? Parece que depois das regiões das missões ali, não existe mais indígena no Rio Grande do Sul, tudo acabou, influência indígena pouquíssimo, enquanto a gente vê
que essas populações continuam vivendo dentro do dia a dia do nosso cotidiano, certo? Marginalizadas normalmente. Mas se esquece o apagamento histórico da influência indígena que a gente tem na constituição da nossa própria população, inclusive a população que a gente pode chamar de branca, certo? Quem nunca ouviu aqui dentro da sala de aula que tu tinha um parente ou um avô, um tataravô que era bugre? Eu tenho certeza que algum de vocês já ouviu. Ele não era indígena, ele era bugre. E também é um termo racista, né? Pra gente falar, um termo depreciativo. Exato. Está vinculado a essa ideia de apagamento. Não é bugre, ele era indígena. Ele era de uma etnia indígena, das diversas etnias que a gente tem aqui dentro do Rio Grande do Sul. Mas se utiliza esse elemento de que essa continuidade histórica do processo dessas populações indígenas acabaram a partir da miscigenação que ocorre no Estado. Não, muito pelo contrário, gente. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos influência gigantesca, tanto de população indígena quanto de população de matriz africana, cultural africana, aqui dentro do Rio Grande do Sul. Vocês não tomam chimarrão, por exemplo? Vocês não tomam? Já tomaram chimarrão no Rio Grande do Sul? Estou perguntando para vocês. Responda para mim. Não tomam mate? Não tomam mate? Todo mundo aqui praticamente toma todo dia mate. Gente, mate é uma cultura indígena, certo? Mate não é gaúcho, mate é indígena. A própria figura do gaúcho, na realidade, são mestiços, principalmente filhos de união entre indígenas e pessoas brancas e às vezes negras também. Outro fator importantíssimo, a mandioca, por exemplo. Todo mundo aqui gosta, ou já comeu farinha de mandioca, ou come aipim. Isso, gente, é cultura indígena. O churrasco, cultura indígena. Então, observem o quanto se utiliza dessa ideia de apagamento histórico dessas populações e se compra como se isso fosse uma cultura original do Estado do Rio Grande do Sul, dos brancos do Rio Grande do Sul. Isso é cultura indígena, na veia, na veia. Isso não começa aqui há 50 anos atrás com o movimento do CTG. Isso é cultura indígena na veia, certo? Então observem no dia a dia de vocês o quanto a gente tem herança dessas populações e o quanto vocês observam nas narrativas que a gente tem sobre o estado do Rio Grande do Sul. Agora vai ter o 20 de setembro. Observem o que eles vão falar sobre cultura indígena. Ou cultura negra também, que é outra cultura que tem esse silenciamento histórico. Quase nada. Eu tenho certeza que quase nada. Certo? Por quê? Isso é racismo na veia. Racismo na veia. Sobre o apagamento e silenciamento histórico dessas populações. Continua, inclusive, nos dias a dias da gente e na nossa própria cultura, na nossa forma de ser. Ok? Além disso, a gente vai ter também, ainda em definitivo, a expulsão dos jesuítas do território português em 1759. Isso vai influenciar principalmente o que a gente conhece como Guerra Guaranítica também. Certo? A própria Guerra Guaranítica vem desse processo. Ó, opa, apareceu aqui para vocês observarem aqui, então, o diretório, tá? A capa. Observe ali, ó, Pará e Maranhão, que era uma região amazônica. Isso é até os dias de hoje, né? Mas essas capitanias, essas províncias, estavam vinculadas à região amazônica muito forte. Então, por isso o diretório tinha muito forte essa vinculação com a região da Amazônia. Vamos falar sobre a Guerra Guaranítica, então, gente. Vocês têm que observar que a Guerra Guaranítica a gente vai falar nesse primeiro momento, mas depois, para Rio Grande do Sul, para a prova da URGS, que vocês vão fazer depois do Enem, provavelmente a gente faça algumas aulas vinculadas especificamente com a história do Rio Grande do Sul. E aí a gente vai abordar de maneira mais a fundo a Guerra Guaranítica. Mas nesse primeiro momento, para o Enem, eu vou trabalhar bem por cima para vocês observarem mais o contexto do que é a Guerra Guaranítica. Tá? Então, a região do sul da colônia do Brasil virou fruto de diversos conflitos diplomáticos entre a Espanha e Portugal, desde a criação da colônia de Sacramento de 1680. O que é a colônia de Sacramento? Tá? Para a gente observar o que é a criação dessa localidade. Que é uma sacanagem que Portugal faz, né? Uma bacalhação que Portugal vai fazer. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, Portugal não poderia ter uma cidade a partir de 370 léguas da colônia de Cabo Verde, da ilha de Cabo Verde, né, que fica no Oceano Atlântico. Então, o território que pega, por exemplo, a colônia de Sacramento, que fica
ficar nas margens do Rio da Prata, lá embaixo, que hoje a gente conhece como Uruguai, ela não poderia existir, ela não poderia ser construída por Portugal. O que eles vão fazer? Por que é tão importante criar uma colônia e criar uma treta tão grande para Portugal nessa localidade? Porque dentro desse Rio da Prata, gurizada, a partir de 1650, mais ou menos, que a gente vai ter um desenvolvimento muito forte do escoamento de prata, e por isso o Rio da Prata, Rio de la Plata, certo? Esse rio que passa pela Argentina e passa pelo Uruguai também, e onde a cidade de Buenos Aires fica, o porto de Buenos Aires fica nessa região do Rio da Prata, a gente observa que tem um grande escoamento de metais preciosos por essa região. Mas muitos desses metais preciosos que vêm para essa região são contrabandeados. Então a coroa portuguesa se aproveita do contrabando de prata da região dos Altos Andes, do Andina, lá de Potosí e toda essa região do Alto Peru, para roubar prata dos espanhóis. Então eles criam uma colônia do outro lado. O colônia de Sacramento consegue ver Buenos Aires do outro lado. Do outro lado de Buenos Aires para contrabandear metais preciosos, certo? Na cara dura. Eles fazem contrabando de prata, certo? Então, em 1680 é criado a colônia de Sacramento. Muito próximo à colônia de Sacramento, 1 hora da colônia de Sacramento, que vai de carro, é criada uma outra cidade justamente para combater, pelos espanhóis, justamente para combater a cidade de colônia de Sacramento. Essa cidade vai ser conhecida como Montevidéu, certo? A cidade vai ser criada para combater o contrabando de prata que os portugueses estavam fazendo. Outro fator importante para a gente entender a Guerra Guaranítica vai estar vinculado à migração de diversas populações indígenas das missões, vocês devem ter visto na aula de indígenas e jesuítas, antes dos 30 povos das missões que a gente vai conhecer, aqui no Brasil existiam as chamadas missões do Tato, do Guará, e as outras eu não me lembro qual que é, o Tato do Guará, eu não me lembro muito o nome dos valores. Em Santa Cruz de la Sierra, essa região aqui, e do Itatim, desculpa. Então, era essa região aqui, ó, vou até aumentar o mapinha, era essa região, já tinha missões nessa região, aqui já existia missões também, e aqui também já existia missões antes dos chamados 30 povos das missões, certo? Só que o que acontece? Após o período que a gente vai ficar conhecido como União Ibérica, a inserção dos bandeirantes no interior do Brasil para capturar esses indígenas, depois dessas guerras das missões do Tato, onde vai ser destruídas todas essas missões pelos bandeirantes, após esses conflitos, essas populações indígenas que estavam nessa região vão migrar para os chamados 30 povos das missões, que aí é as missões essas daqui, ó, que no caso do lado brasileiro são 7 povos, por isso que são 7 povos das missões, São Borja, São Nicolau, São Luís, São Lourenço, São Miguel, São João e Santo Ângelo, e para outras regiões, na região de Misiones, na Argentina, e também no Paraguai, como vocês podem observar. São 30 povos dentro dessa região. Entendido esse processo? Ficou claro esse processo para vocês? Então eles guerreiam com os bandeirantes, fogem dessa região para não ser capturados pelos bandeirantes e migram para aqui para o sul da colônia do Brasil, certo? Do lado espanhol, podemos dizer que nem colônia do Brasil era ainda esse momento. Ficou claro isso? Falem comigo. Não entendido esse processo? Joãozinho, Pedrinho, tá tudo certo? Kelly, de boa, Isa, Fernanda. Então tá, maravilhoso. Seguimos então. A gente tem como início do conflito, não do conflito em si, mas o início dos merdeiros que vai dar aqui nesse processo diplomático, um chamado Tratado de Madrid. Tá? O que o Tratado de Madrid, vocês já devem ter visto na escola, o que o Tratado de Madrid dizia? Portugal iria ficar com a região dos 7 povos das missões, que seria essa região aqui, ó, essa região aqui, sem as missões do Brasil, aqui, tá? Seria toda essa parte em verdinho, esse pontinho verdinho. Em contrapartida, a Espanha ficaria com a colônia de Sacramento e pararia com esse processo de contrabando de prata na região do Rio da Prata. Mas o que acontece? Os indígenas já tinham, se desenvolveu grandes, mais de 50, imagina gente,
mais de 50 anos de desenvolvimento dessas missões. Você tinha um lucro, inclusive, muito grande, produção de erva mate, de gado e outros cultivos dentro dessa região. Então, na realidade, esses indígenas já estavam atrelados a esse território dos 7 povos das missões, dos 30, né? Além disso, vão ter um sentimento de traição da coroa espanhola, pois os portugueses, que eram representados pelos bandeirantes, eram considerados inimigos desses indígenas Guarani, e não era só Guarani também dentro dessas localidades, tá? Grande quantidade era Guarani, mas a gente vai ter, por exemplo, Choplen, a gente vai ter Minuanos dentro de Minuanos, Charrua dentro dessa região. Não era só Guarani, existiam outros povos indígenas também, mas a grande quantidade de indígenas eram de Guarani. Outro fator importante é o direito à terra, pois se reconheciam cristãos, e realmente eles eram missões governadas também pelos jesuítas católicas, e tinham conhecimento também da legislação espanhola, se utilizando em muitos momentos de cartas, já teve cartas escritas por autoridades indígenas enviadas ao rei da Espanha, para vocês observarem o quanto os indígenas tinham conhecimento dessa tecnologia e se utilizavam da tecnologia escrita, sabiam escrever tanto em castelhano quanto em português, certo? E em guarani. Isso é uma coisa muito interessante. Eles já se utilizavam da escrita na sua própria língua. Ok? Entendido isso? Vocês sabiam disso? Essas populações indígenas escreviam, inclusive reconhecendo esse território e reivindicando esse território para os espanhóis e portugueses. Certo? Então eles se utilizavam de maneiras, de elementos políticos, de tecnologias teoricamente europeias e adaptavam para suas próprias necessidades. Então, aquela ideia que a gente tem de o indígena como que não tem cultura, o indígena aquele que, como se escrever, simplesmente é significado de cultura. Mas o indígena como aquele que é passivo sempre nos processos, não, essa galera tem conhecimento e sabe se utilizar desses elementos como método de resistência e de existência. Certo? Perfeito, Pedrinho. É engraçado como que a história é contada para entender que os indígenas não tinham essas habilidades. Exatamente. Não só essas habilidades, mas mesmo tendo elas, não tinham atitudes, não eram ativos nos meios de negociação. Essa galera tinha interesses próprios. E essa ideia de tu colocar todo mundo como se fosse índio tira a particularidade dos interesses de cada uma dessas populações. Total, é totalmente eurocêntrica essa visão da gente entender o índio como uma figura única, lá, o índizinho da Xuxa lá, do Apito, do Bater, essas coisas então, racistas, a gente inclusive formaliza todas as coisas. Entendido isso, galera? Tá de boa? Tranquilo? Então, como eu mostrei aqui para vocês, só para vocês observarem esse processo, ó, esses indígenas que ficavam, muitos deles dentro dessa região, e os bandeirantes e paulistas vinham capturar esses indígenas para serem escravizados na região de São Vicente, principalmente, nessa região de São Paulo, e esses caras fogem depois e montam o que a gente conhece como os 7 povos, os 30 povos das missões, que fica mais para outra margem do Rio Paraná, do Rio da Prata, do Rio Uruguai, ok? Beleza? Entendem então que as missões, elas são 2 momentos. Primeiro essas regiões do Tato, do Guairá e do Tatim. Depois dos ataques dos bandeirantes, eles vão mais a oeste, mais para o interior do continente, segurando principalmente no Paraguai, na região de Missões da Argentina e nos 7 povos das missões aqui no Brasil. Ok? Entendido isso? Tranquilo? Tem pessoas que defendem, inclusive, que houve uma república de índios nessas localidades. Eu, por exemplo, não concordo. Certo? Só para visão de república para eles não bate. Para finalizar, então, mais detalhar como é que foi o conflito para vocês. Os conflitos, então, vão se iniciar em 1754, com os portugueses e espanhóis terem saído fracassados. Portugal e Espanha fizeram ataques divididos em 2 frentes, onde os indígenas tinham como estratégia roubar cavalos e mantimentos, no que fica popularmente conhecido como maloca. Tá? Isso vai acontecer em toda a América. Essa inserção de indígenas dentro do território inimigo para captura tanto de pessoas, mas para cavalos também e mantimentos. E os espanhóis faziam o mesmo dentro de localidades indígenas. Os bandeirantes faziam. A maloca também é feita pelos bandeirantes. Mesmo assim,
o número de indígenas mortos foi grande dentro desse período. Que bom, Bárbara, que bom de ter aqui de novo. Vamos tocando ficha. Depois tu pega direitinho a parte que a gente falou ali, que vai ser bem interessante sobre a Guerra Guarani. Em 1755, então, os portugueses e espanhóis assinaram uma trégua entre si. Em 1756, eles, em conjunto, atacam os exércitos guaranis. Morte de lideranças indígenas, aqui a gente vai ter principalmente a morte mais específica, a figura do Sepete Araju, e a principal batalha que a gente vai ter vai ser a Batalha de Carboaté, onde hoje fica o município de São Gabriel, aqui no Rio Grande do Sul. Foi uma carnificina onde cerca de 1.500 indígenas foram mortos, certo? E esses indígenas das missões, além de migrarem para outras missões dos 30 povos que não vão estar dentro do acordo do Tratado de Madrid, vão ser ou aldeados ou se espalhar por todo o território do Rio Grande do Sul. E aí que está a tua avó ou teu avô bugre, certo? Eu sei porque minha família falava isso. Tua avó e teu avô bugre se espalham pelo território, viram gaúchos, e aí tem a colonização europeia, e aí se casa a avó com um branco, e aí a gente tem essas heranças indígenas sendo silenciadas historicamente pelas famílias, certo? Mas vem desse processo de espalhamento após a Guerra Guaranítica da população indígena por todo o território do Rio Grande do Sul. Alguns vão ser aldeados, como aqui do lado de Porto Alegre, a gente tem uma cidade que era antigamente chamada de Aldeia dos Anjos, que era nada mais nada menos a cidade de Gravataí, que era um aldeamento indígena, certo? E até hoje, por todo o Rio Grande do Sul, aquelas localidades que não foram territórios indígenas vão ter influências indígenas. Não é à toa, todos e todas vocês têm a história de algum avô, algum parente que era avô, certo? Tenho certeza disso. Mas lembre-se, bugre é uma palavra um termo pejorativo. E depois de todo esse merdeiro que fizeram, cancelaram o Tratado de Madrid em 1755, onde os territórios dos 7 povos das missões vão se tornar portugueses lá em 1801, somente em 1801, com o chamado Tratado de Utrecht. Certo? Aí sim a gente tem Portugal dominando a região praticamente do que é todo o Rio Grande do Sul. Somente em 1801. Aqui para vocês algumas imagens da Batalha de Caboité do lado, e aqui um pequeno esboço do que é uma também a batalha ali com os exércitos portugueses ali, ó, e as missões jesuíticas. Observe os índios cavaleiros, isso que é interessante, tá? Então nós tínhamos cavalarias indígenas, tá? Então, para vocês observarem ali o ambiente do conflito. Beleza, gente? Já tinha ouvido da Guerra Guaranítica, né? Isso eu tenho certeza que vocês ouviram em algum momento da vida de vocês. Já tinha ouvido Jack? Fala pra nós. Mas não tinham visto com esse viés indigenista. É que eu me apego muito nessa questão indígena, porque é a minha área de trabalho dentro da historiografia. Tá? Eu sou especializado dentro de história indígena, então eu acabo me apegando muito também nesses elementos. E também na história decolonial. Né? Então, vocês vão observar bastante dentro das minhas aulas, a galera que não me conhece, a galera que me conhece já está bastante familiarizada. Mas a galera que não me conhece vai ver que eu vou falar muito de indígenas, muito de população historicamente oprimida, né? Escravizados, pessoas pretas, indígenas, assim, é muito forte. É o que eu acredito. Não tenho, leio outras coisas também, mas eu acho importante a gente trazer esse elemento, sobretudo para a história do Brasil. Né? É importante a gente trazer essas outras populações que são historicamente oprimidas para dentro das nossas aulas, inclusive mulheres também. Né? A gente vê muito pouco dentro da história, mulheres como protagonistas. Eu procuro trazer sempre que possível figuras historiográficas, e ainda bem cada vez mais a gente tem pessoas fazendo história dessas populações que foram silenciadas historicamente pelo próprio colonialismo, pela própria nossa tendência eurocêntrica de produzir história. Mas vamos continuar aqui. Aí eu vou falar para vocês agora, gente, as 3 revoltas separatistas, rapidamente. A gente consegue fazer uns 15 minutos para ver, tá? Primeiro a Inconfidência Mineira, que talvez seja a mais famosa das 3, tá? A gente vai observar, então, com essa região, com a decadência do ouro, a arrecadação da coroa foi diminuindo e a dívida foi aumentando. Dentro da região mineradora, houve um boato de que voltaria a derrama. O que era a derrama, vocês se lembram? O imposto da derrama.
ano passado, na aula passada que vocês viram. Lembram do imposto da derrama? Era um daqueles impostos lá, o quinto, captação. A derrama é um desses impostos. Tá? Voltaria a ser decretada, ela foi tirada do caderno fiscal e vai voltar a surgir a partir de 1787. A partir dessa questão fiscal, então, vai surgir um movimento liderado por aqueles intelectuais que eu disse que estavam sendo criados dentro da sociedade mineradora, filhos de famílias que enriqueceram na corrida do ouro, principalmente do ambiente urbano. Vai ter também uma importante participação de comerciantes e membros do clero e das camadas médias desses ambientes urbanos. E aqui, gente, eu acho que é o principal dentro da Inconfidência Mineira é saber que a influência não é a Revolução Francesa, tá? Muita gente se confunde com isso, mas é principalmente a independência dos Estados Unidos, certo? Que vai ter como matriz dentro da independência dos Estados Unidos o iluminismo. Então, observem como o iluminismo começa a marcar todos os processos revolucionários que a gente vai ter nesse momento. Esse movimento, então, arquiteta uma revolta contra a coroa. Vão querer tornar Minas Gerais independente, uma república. Veja só, eles não querem tornar o Brasil independente. Eles querem transformar a Minas Gerais apenas independente. Por isso que o nome é revolta separatista, não é revolta nacionalista. Ok? E a particularidade que a gente vai observar aqui é que a escravidão não vai ser abolida. Não tem programa de abolição da escravidão dentro dos Estados Unidos. Sim, Pedrinho, praticamente todas as revoltas que a gente vai ver a partir desses períodos revolucionários, da que a gente chama de Era das Revoluções, elas vão estar vinculadas com abusos de taxação da coroa nas colônias. Por quê? O que é o iluminismo? É a filosofia burguesa. O que a burguesia pensa? Liberdade de mercado, liberalismo econômico é isso. A colônia não pode, a metrópole não pode, o Estado não pode interferir dentro da economia. Então eles querem liberar o Estado da economia, por isso o liberalismo. Quando o Estado começa a taxar economicamente essas populações, eles se revoltam. É o que vai acontecer nos Estados Unidos, é o que vai acontecer dentro da América Espanhola, com as reformas borbônicas, por exemplo, é o que vai acontecer aqui dentro da Inconfidência Mineira. Todos os locais que a gente vai ter esses elementos vinculados à taxação, do controle do Estado pela economia, que vão ter influências do liberalismo econômico, vai dar em ET, certo? Então tem essa semelhança muito grande do imposto do chá, o imposto do selo, toda aquela cacetada de leis lá que vai ter dentro dos Estados Unidos após a Guerra de Secessão. Ok? Secessão não, desculpa. Guerra de 7 anos. Então a gente vai observar. Tranquilo, Pedrinho? Te respondi, querido? Tá de boa? Conseguiu entender esse fator? O liberalismo vem para isso, para bater o mercantilismo, o controle da coroa sobre a economia. Certo? Então a gente vai ter então esse movimento arquiteto uma revolta contra a coroa. Os revoltosos vão querer tornar Minas Gerais independente, uma república. A escravidão não será abolida aqui como preceito. O que vai acontecer? Um dos caras que era líder da revolta vai trair o movimento de troca de perdão e das dívidas das coroas. Eles vão capturar então os principais inconfidentes, os principais participantes desses movimentos. 12 deles apenas vão ser mortos, que são os mais chinelo, e o mais conhecido desses mais chinelo vai ser um cara chamado Joaquim José da Silveira Xavier, certo? Que vai ser escolhido para dar o exemplo. Ele era o chinelão, ele não era dos principais líderes. Vai ser conhecido como um dos principais, vai ser condenado como principal líder da revolta. Ele era um chinelão, não tinha dinheiro, não era de grandes famílias, e vai ser esquartejado na Praça Central de Ouro Preto. Esse cara vocês conhecem como Tiradentes, certo? O Tiradentes, ele tem essa figura tão forte, tão predominante dentro da nossa cultura, que se tornou feriado nacional, a morte dele, porque o Tiradentes vai ser uma figura criada, tá? Essa ideia como um grande revolucionário, vai ser uma figura criada pelo governo republicano do Brasil após o 15 de novembro, lá em 1889. Porque eles tinham que encontrar um herói na história do Brasil que não fosse configurado aos imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aí eles vão lá na história do Brasil, ver que tem um cara que foi morto, que se tornou mártir lá da Inconfidência Mineira e criam esse cara. Tanto que não se tem uma imagem de Tiradentes.
tudo que a gente conhece como imagem de Tiradentes é feito posteriormente a 1889, certo? E vocês já viram a cara de Tiradentes? Com quem Tiradentes apareceu? Pega uma foto, botem no Google aí, vocês digam para mim quem é a cara. Exatamente, é Jesus Cristo. Claro, uma nação extremamente católica, teria um personagem que é a cara de Jesus Cristo. Não tem foto de Tiradentes da época do esquartejamento. Tudo é criado depois de 1889. Criaram ele como se fosse uma figura muito semelhante a Jesus. Então observe esses elementos de cultura da memória também, de compartilhamento da memória. Aqui é a Praça Central, de Ouro Preto, hoje, que era do Barril ano passado, onde foi esquartejado por Tiradentes. Aqui muito importante, tá, gente? Talvez das três, essa aqui seja a mais relevante de todas. A Conjuração Baiana de 1799, que também vai ser conhecida como Revolta dos Alfaiates ou Inconfidência Baiana. Vai ser sediado em Salvador, na Bahia, sendo um movimento que vai ser liderado, e aqui a grande diferença dela para a Inconfidência Mineira, vai ser liderado pelas classes populares, pessoas pobres e até pessoas escravizadas. Profissionais urbanos, com destaque aos alfaiates, além da maioria do movimento ser composto por mestiços e pessoas pretas, livres ou não, certo? Aqui, além da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa e da Inconfidência Mineira, a gente tem o exemplo muito forte do que a coroa mais se cagava de medo, que era a Revolução do Haiti. O que é diferente da Revolução do Haiti de todas as outras revoluções que vocês vão ver durante esse período? Que ela é uma revolução não feita pela burguesia, ela é feita pelos escravizados. A independência do Haiti é uma revolução onde os escravizados, que era a camada mais oprimida da população, tomam o poder. Imagina se isso pega no Brasil, o merdeiro que ia dar para as elites coloniais brasileiras, certo? E a Conjuração Baiana foi extremamente perigosa por isso, pela semelhança que ela vai ter ao processo revolucionário do Haiti. Dificuldades, então, políticas e econômicas, principalmente porque a gente vai ver a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro nesse momento, principalmente com o decréscimo da cana-de-açúcar como principal produto de exportação do Brasil. 6 pontos que vão guiar, então, essa conjuração. A abolição da escravidão. Então, veja a diferença dela para a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, em nenhum momento, buscava a abolição da escravidão, certo? Ela vai ser abolida aqui na Conjuração Baiana. Ao contrário, a gente vai observar o processo da escravidão como elemento fundamental e um dos principais da Constituição que eles vão, inclusive, elaborar. Diminuição de impostos, abertura dos portos, aumento salarial da população e proclamação da República dentro da Bahia, certo? Em 12 de agosto, então, de 1798, o movimento começa a distribuir panfletos com as ideias da conjuração, conhecidos como os boletins sediosos. Esses 11 papéis manuscritos vão ser espalhados em locais de grande circulação em Salvador. Após descoberto, a coroa persegue e condena os participantes, sendo os principais líderes, que eram negros, todos assassinados. Aqui a gente vai ver algumas dessas figuras super importantes: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e também João de Deus. Vejam a semelhança entre todos, são todas pessoas pretas. Então observem, o Enem gosta muito mais de trabalhar essa aqui do que a Inconfidência Mineira, tá? Inclusive ela ele já teve questões fazendo relação entre um e outro. E por último, gente, para a gente terminar, a conhecida Revolução Pernambucana, tá? De 1817. Sim, como o mesmo fator envolvido também aqui que aconteceu em Salvador, lá na Conjuração Baiana, com a Revolução Pernambucana, a gente vai ter o fim da predominância econômica do Nordeste açucareiro no cenário econômico do Brasil. Influenciado pelos esses ideais iluministas, veja só, Pedrinho, de novo, os colonos vão se revoltar contra a taxação imposta pela coroa em 1808 com a vinda da família real portuguesa do Brasil. Vão derrubar o governador, decretar o fim dos impostos, a liberdade de imprensa e religião e a igualdade entre os cidadãos. Iluminismo, tá? Auxílio financeiro dos Estados Unidos para o processo revolucionário, doutrina Monroe total, tá? América para os americanos. Garantia de propriedade aos cidadãos, vão manter a escravidão. Aqui entra o grande lema que a gente tem dentro do iluminismo. O que é a prioridade para a burguesia? A liberdade ou a propriedade privada?
Última pergunta que eu faço da aula para vocês. O que é prioridade para a burguesia? Liberdade ou propriedade privada? Propriedade privada. Por isso a escravidão não é liberada na Revolução Francesa, por exemplo. Até o jacobinismo, no primeiro momento. Tá? Essa é a prioridade. Certo? Sempre quando vai ter os dois, exatamente, inclusive porque eles acreditam que só existe liberdade com a propriedade privada. Essa ideia de liberdade que se tem pela burguesia está vinculada diretamente a essa ideia de propriedade privada. Mesmo que a propriedade privada restringe a liberdade, como a escravidão. Certo? Essas paradas não se dá para explicar. Dá para explicar. Né? E a própria ideologia já se bate nisso. Outras capitanias vão aderir à Revolução, como a Paraíba e o Rio Grande do Norte, e a Revolução então vai ser abafada e seus líderes mortos ou presos. Só botar aqui uma imagem, tá? Porque eu acho a bandeira de Pernambuco, que é a bandeira de Pernambuco nos dias de hoje, para mim é a mais bonita do Brasil. Sem dúvida nenhuma, é a mais bonita do Brasil. E aqui nós temos a figura de Bárbara Leitão, que vai ser a primeira presa política do Brasil e vai ser considerada uma das heroínas e principais líderes do movimento. Então, serve uma mulher liderando esse movimento. Aqui nesse movimento da Revolução Pernambucana, que a gente vai ter como principal característica é a participação da igreja. Tá? Como os padres, os frades dessa região vão ser um dos principais líderes desse processo revolucionário. Tá? Minhas lindas e meus lindos, ficou alguma dúvida? Gostaram da aula de hoje? Muita informação? Muita loucura, né? Eu cheguei a ficar preocupado que quebrasse minha janela aqui atrás com a chuva. Também tava com saudade, Pedrinho. Coisa boa, Jack. Fiquei feliz de conhecer, querido. Ô, querido, não sei. Jaqueline, foi isso. Mas fico feliz em conhecer a galera que eu não conhecia também. Sejam muito bem-vindos, gente. Não, tranquilo, Jack. Quando tiver, a gente sempre estaremos junto. A galera que eu não conhecia, seja muito bem-vindo. Esse é o meu estilo mais ou menos de dar aula. Esse é um assunto que eu particularmente gosto, principalmente a parte dos indígenas ali. Vocês vão ver que normalmente é os assuntos que a galera não gosta, eu gosto de dar aula. Tá? Porque justamente vem também nessa ideia da decolonialidade, eu gosto muito de Brasil Colônia, por exemplo, gosto muito de América. Normalmente essas aulas sempre caem pra mim, certo? Então, gente, fico muito feliz que vocês tenham gostado. Lamento que a galera aí tenha tido problemas aí com causa da chuva, eu super entendo. E desejo para vocês muito boa aula, né? Vou deixar vocês agora irem para as próximas aulas de vocês. Um beijo grande no coração e tamo junto, galera. Qualquer dúvida que vocês quiserem, pode entrar em contato, tanto eu quanto os outros profs de história, a gente está super à disposição. Fazer exercício ali, dúvida, chama nós que não tem ruim, tá? Beijão no coração de vocês. Cuide. Tchau, tchau.